Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Mateus e hoje vamos para mais uma reflexão. Continuamos no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Nós estamos aí na série e continuamos refletindo a cada capítulo, em cada trecho, em cada versículo da Palavra de Deus. Se você ainda não viu os vídeos, volta lá, entra no canal, veja todos os vídeos desde o capítulo 1. Estamos no capítulo 12. Se inscreva, curte, compartilha, nos ajude a anunciar e a espalhar a mensagem e a palavra de Deus. Vamos para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 15, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos eles curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Contextualizando aqui vocês, o versículo 15 diz: Mas Jesus, sabendo disto, o que aconteceu para trás foi que Jesus confrontou os fariseus e eles começaram a se reunir e a planejar uma forma de matar Jesus. E aí Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. E muitos, os que seguiam e todos que ele curou, ele advertia, porém, que não expusesse à publicidade. E o que esses versículos diz para nós, do 15 ao 17? Que Jesus não queria ser exposto. E por que Jesus não queria ser exposto? Exatamente por conta do capítulo 16. Jesus sabia que ele teria um tempo específico nessa terra para cumprir o seu propósito, de se revelar. E ele dizia aos que ele curava para que não espalhassem a notícia. Por quê? Porque o poder político da época e o poder religioso da época já estava atrás de Jesus, querendo matar, querendo prender Jesus, querendo parar Jesus. Então Jesus não tinha medo disso, mas ele queria cumprir o seu propósito até os dias. Tanto é que veremos lá na frente, que no dia que esse dia chegou, o próprio Jesus se entregou. Do versículo 18 ao 21, nós vemos aqui a revelação messiânica de Jesus. E o que significa isso? Jesus, o escritor, o autor aqui, declarando a mesma declaração lá do Velho Testamento, do profeta Isaías, que é uma declaração messiânica. E quem era Messias? O que é essa declaração messiânica? Aquele que restauraria, resgataria todas as coisas e o povo de Deus. Aquele que traria conserto sobre todas as coisas e juízo sobre os que oprimiam aquele povo. Então, a partir do 18 ao 21, diz assim, eu vou reler a citação do profeta Isaías, em que Mateus anuncia: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Até o 21. E aqui o profeta Isaías revela a identidade messiânica de Jesus, aquele que viria para restaurar as coisas, o Messias prometido. E Mateus conecta sempre as escrituras do Velho Testamento, trazendo essa realidade de que Jesus já era predito, já era anunciado, já se sabia que um dia ele viria, e esse dia chegou. E qual seria a obra dele? Sobre ele estaria o Espírito de Deus, e ele anunciaria juízo ao povo, principalmente aqui aos gentios, que eram os povos que não eram judeus, os povos que não eram de Deus, considerados povos que não eram o povo de Deus, ou seja, na realidade de hoje seríamos nós.
Aqui também ele diz para nós que ele não entraria em discussões, nem gritaria, nem faria ouvir nas praças a sua voz. E aqui ele estava falando de perda de tempo, de discussões vazias, de ficar brigando por coisas que não trariam fruto. Ele não desprezará os quebrados e despedaçados, ele não apagará os que estão se apagando, ou seja, Jesus restauraria, na verdade, aqueles que estavam quebrados, ele não descartaria a cana quebrada. E certa vez escutei um pregador explicando sobre esse versículo, e eu vou compartilhar com vocês o que ele disse a nós. Que lá nessa região, as crianças brincavam com um tipo de cana, um tipo de capim, um tipo de vegetação que tinha em volta dos lagos, que era chamada de cana. E eles brincavam com elas, tipo de flauta e tal, e elas estragavam. Quando estragavam, eles descartavam e pegavam uma nova. E ele diz que não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele não vai rejeitar aquele que já se machucou, ele não vai rejeitar aquele que está estragado, entre aspas, e não apagará o pavio que fumega, ele não vai descartar aquelas lamparinas que acabaram o óleo. Né? Naquela cultura daquele tempo não existia luz elétrica, eram lamparinas feitas, o combustível era o óleo, né? Muitas vezes acabava, eles descartavam e trocavam a lamparina, mas ele está dizendo aqui que Jesus não descartará, não apagará, não desprezará. Ele restaurará tanto a cana quebrada quanto o pavio que começou somente a sair fumaça e apagou seu fogo. E essa é a obra do Messias, a obra restauradora, de redenção, de resgate dos pecadores que estão esmagados, triturados e perdidos em seus pecados na morte. E nós vemos já aqui um ato de Jesus, físico, real daquele momento, mas que representa exatamente isso. Versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E aqui nós vemos claramente o que o pecado faz conosco, o que o pecado fazia através da vida de Satanás na vida desse homem. Quando Satanás domina a vida de um ser humano, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, ele aprisiona, ele limita, ele faz com que ela perca o seu propósito totalmente. Uma pessoa sem visão, hoje em dia é muito difícil, naquela época ainda mais, totalmente limitado, dependente. Uma pessoa que não se comunicava, era muito limitado, né? Então, essa é a obra, e essa é uma representação da obra mesmo da vida de Satanás, de aprisionar as pessoas em perder o seu propósito. E Jesus vem para libertar isso e fazer com que as pessoas enxerguem e falem, para que as pessoas vejam a verdade e anunciem a verdade. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? E aqueles já começaram a pensar que realmente Jesus era o Messias, Jesus era o filho de Davi, Jesus era o rei que viria e restauraria as coisas. Porém, a visão que eles tinham de restauração e do Messias era um líder político, alguém que viria e destruiria Roma, que estava oprimindo o povo. Mas Jesus veio trazer um reino muito maior, o reino dos céus, que restauraria todas as coisas. Restauraria o homem que estava distante de Deus para perto de Deus. Do versículo 24 ao 28, Jesus traz um princípio muito poderoso do reino de Deus para nós. E eu vou resumir para nós aqui, do versículo 24 ao 28, ele diz para nós sobre um reino dividido não subsistir. Ou seja, se uma família estiver dividida, ela não permanecerá. Se uma cidade for dividida, se um povo for dividido, se uma igreja for dividida, ela não subsistirá. Aqui ele traz para nós o princípio sobre a unidade, sobre termos um mesmo propósito, sobre estarmos sob uma mesma visão, caminharmos no mesmo caminho e numa mesma direção. Existe um princípio espiritual nisso, e o reino de Deus é um reino de unidade, um reino onde todos estão no mesmo propósito, na mesma visão e no mesmo caminho. E Jesus traz o esclarecimento sobre isso, né? E mais uma vez, no versículo 28, ele se revela como o rei. Ele diz assim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O rei desse reino chegou. Se eu expulso o demônio por poder do Espírito de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. E essa é a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela diz para nós a verdade de quem o Senhor é, de quem nós somos e para onde nós vamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio até nós para nos libertar, Deus, da morte, da condenação e da mentira de Satanás, da prisão e da limitação que Satanás veio trazer a todo ser humano por conta do pecado. Deus, obrigado, porque o Senhor abre os nossos olhos e nos liberta. Pai, obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos demonstrando que o Senhor é Rei e Senhor sobre todas as coisas. E esse reino chegou até nós, através de Cristo, e com a testificação de que o Espírito desse Deus venha e traz essa revelação a nós e a vivência dessa realidade no mundo natural. Deus, nós oramos para que esse Espírito alcance cada coração, se revelando
através da palavra e do poder de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.